Vamos lá? Agora sim! Olá! Boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos a palestras da CAPES. Eu digo palestras porque nós teremos a semana inteira de palestras, abrindo hoje a terceira edição da Semana da Acessibilidade, realizada, como eu já disse, pela CAPES, a Coordenadoria de Apoio aos Servidores, em parceria com a SGP. Todos os dias estaremos aqui às 3 horas da tarde, com exceção da quinta-feira, que será às 11 da manhã. Esperamos a audiência de todos vocês, colegas servidores, servidoras, magistrados e magistradas que nos acompanham no estado inteiro. Como eu disse, terceira edição da Semana de Acessibilidade. Os senhores receberam nos seus e-mails a programação completa. Estejam conosco a semana toda. Para promover a abertura dos trabalhos, é com grande honra que recebemos aqui hoje conosco, representando a presidência do Tribunal de Justiça, recebemos o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Doutor Fernando, o senhor tem a palavra para fazer, então, a abertura desta terceira edição da Semana da Acessibilidade. Muito obrigado, Germano. Boa tarde a todos. É com muita honra e satisfação que eu participo da abertura da terceira edição da Semana de Acessibilidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, em meu nome e representando o eminente presidente desta corte, desembargador Ricardo Mairanaf, que se encontra no Mato Grosso do Sul em compromisso institucional junto ao Tribunal de Justiça daquele estado. Cumprimento meu amigo e eminente desembargador Irineu Jorge Fava, coordenador da nossa CAPES, Coordenadoria de Apoio ao Servidor, que tantos relevantes serviços tem prestado ao funcionalismo desta casa e que está à frente deste evento pela sua sessão de acessibilidade. E cumprimento a senhora Sheila de Souza Vieira, integrante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça, que nos brindará com a palestra sobre inclusão e responsabilidade compartilhada. E na pessoa da Sheila, eu saúdo a todos os participantes deste importante evento. Nós sabemos que a acessibilidade envolve a superação de obstáculos que impedem ou dificultam a participação das pessoas nos mais variados aspectos da vida em sociedade. E tudo isso com segurança, independência e autonomia. Sempre cabe a lembrança, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Esse ato da 61ª sessão da Assembleia Geral da ONU classifica a acessibilidade como um princípio e como um direito também. Tudo isso leva a uma evidente conclusão. Estamos diante de um gigantesco desafio que exige a contribuição de todos os brasileiros. E o Tribunal de Justiça de São Paulo continua a fazer a sua parte e há muito tempo. Assim, temos para análise e encaminhamento de tais temas no nosso âmbito uma comissão permanente, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça, formada por magistrados e servidores, dentre os quais o desembargador Irineu Jorge Fava. Também existe, a fim de desenvolver um trabalho em conjunto com essa comissão, a Seção de Acessibilidade, subordinada à CAPES e instituída em harmonia com a Resolução 401 do CNJ. Essa resolução trata exatamente do desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus respectivos serviços auxiliares, a regulamentar o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão. Isso significa que o Tribunal de Justiça de São Paulo possui uma eficiente estrutura apta a planejar e a desenvolver ações concretas para que a acessibilidade, nas suas mais variadas formas, seja uma realidade para servidores, magistrados e usuários do sistema de justiça. A Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte, na mesma direção, há muito tempo adota providências inclusivas. Por exemplo, a disponibilização de monitores com maior superfície de leitura para aqueles com algum grau de deficiência visual,
bem como aplicativos de leitura de tela e conversão de fala em texto para aqueles com deficiência visual mais severa. Também utilizamos em nosso site o Velibras, ferramenta que faz a tradução automática para a língua brasileira de sinais, importante mecanismo para pessoas com deficiência auditiva. Temos ainda a Resolução 850 do Tribunal de Justiça, que aborda o teletrabalho no nosso meio. E esse ato normativo possui um capítulo específico exatamente para servidores e magistrados com deficiência, necessidades especiais ou doenças graves, bem como para aqueles com filhos ou dependentes legais na mesma condição. Ora, cuida-se de medida voltada ao pleno acesso ao trabalho. Enfim, existem várias iniciativas inclusivas nesse Tribunal de Justiça. Muito fizemos para que a acessibilidade e a inclusão deixem de ser um objetivo e se transformem em realidade. Ocorre que ainda há muito a ser feito, e é também por isso que estamos aqui hoje e participaremos durante toda esta semana da mais possível maneira de tornar o judiciário acessível a toda e qualquer pessoa, em especial aquelas com deficiência. Tenho certeza de que durante esta semana, com a valiosa participação de pessoas vocacionadas e que trabalham com esse assunto, novas experiências surgirão, de modo que, seguindo a adoção de novas iniciativas para o nosso tribunal. Isso é realmente uma agenda positiva. É disso que precisamos no Brasil. Afinal, amanhã vai ser um outro dia, com mais acessibilidade e com mais inclusão. Muito obrigado. Eu retorno a palavra ao Germano do nosso cerimonial. Obrigado, desembargador Fernando Torres Garcia, nosso corregedor-geral da Justiça. Obrigado por esse discurso de abertura da Semana de Acessibilidade. Ouviremos agora o coordenador da CAPES, desembargador Irineu Jorge Fava. Desembargador Irineu, o senhor precisa ligar o microfone. Ainda não estamos ouvindo o senhor. Agora sim. Vamos lá. Também é com imensa satisfação e honra que eu tenho, né, a oportunidade de abrir a nossa terceira edição da Semana de Acessibilidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, já saudando desde o início o eminente desembargador Fernando Torres Garcia, nosso digníssimo corregedor-geral de Justiça. Nesse ato também representando o muito digno presidente da Corte, desembargador Ricardo Anaf. Quero já desde logo destacar, não é, a importância e o apoio que temos recebido de toda a cúpula do Tribunal de Justiça, no sentido de promovermos uma atuação que seja eficiente, ou seja, que a gente atinja os resultados para os quais nos propusemos. Então, esse apoio é fundamental e isso tem ocorrido de forma irrestrita de toda a nossa cúpula. Então, já fica aqui também o nosso agradecimento. Quero também saudar, né, os nossos funcionários, na pessoa da Patrícia Pucci, que está aqui, que é um dos braços direitos, é uma das pessoas que colaboram decisivamente para que tudo aconteça, se concretize, né, de forma incansável, ela com a equipe toda. Eu perdoe não nominar uma a uma, não quero aqui promover a injustiça, mas o tempo também urge e a gente deve, né, avançar. Também cumprimento a nossa palestrante de hoje, Sheila de Souza Vieira, que é membro integrante da Comissão de Acessibilidade, né, e também tem muita propriedade para falar sobre o assunto, até porque apresenta deficiência auditiva, mas ela também é portadora do chamado implante coclear, né? Eu acho que a terminologia adequada é exatamente essa, né? Coclear, que permite que ela, então, minimize ou supere essa questão, podendo estar efetivamente integrada. O desembargador Fernando
Torres Garcia, com o brilhantismo que lhe é peculiar, expôs de forma impecável, não é? A importância da atuação, a importância da comissão de acessibilidade no sentido de promover uma inclusão tanto dos membros efetivos internos do tribunal, sejam magistrados, servidores e colaboradores, mas também não podemos olvidar que pessoas não diretamente vinculadas ao nosso quadro funcional, né, são também beneficiadas por essa ação, né? Nós temos advogados, nós temos membros do Ministério Público, nós temos procuradoria, enfim, uma gama de órgãos auxiliares da Justiça, integrantes da Justiça também, e que são usuários do serviço judiciário. E essas pessoas também, nessas entidades que apresentam alguma, ou são portadores de alguma deficiência, também estão sendo visadas ou incluídas nesse programa, né? Eu costumo dizer que acessibilidade, não é, promove inclusão. Em última análise, é o exercício de cidadania. Quando se incorpora, né, alguém, quando se inclui alguém, né, no sistema, né, isso efetivamente torna aquela pessoa incluída um cidadão e com qualitativo mais acentuado. Então, é dentro desse princípio que a gente trabalha, sempre no sentido de promover a inclusão. E quando se fala em inclusão, quando se fala em acessibilidade, a gente não pode perder de vista que a acessibilidade hoje não integra somente a questão física, né, de prédios, pessoas, etc., mas também a inclusão digital. E hoje nós vamos aqui também anunciar um grande avanço, né, do nosso setor de acessibilidade em relação à inclusão digital, inclusive de pessoas portadoras de deficiência visual, né? Talvez seja um pouco mais complexa a forma como essas pessoas serão abrangidas e integradas, mas vamos dispor de ferramenta que eu vou falar um pouco mais adiante. Bem, superado isso, eu acho que é um momento, talvez, de também prestarmos conta da nossa atuação, né? Porque, como eu digo hoje, essa questão da inclusão, ela é um direito, claro, fundamental, sobretudo de quem apresenta alguma, ou é portador de alguma deficiência. Mas, sobretudo, também é um dever, sobretudo do poder público, de promover essas políticas de inclusão. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade para prestarmos algumas contas a respeito. Se voltarmos na origem, eu sempre costumo dizer, pela experiência que temos, pelo relacionamento, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele está na vanguarda, não é, dessa questão referente à acessibilidade. Nós já atuamos como embrião nessa área desde o ano de 2011. Né? Quero dizer que, claro, isso foi amadurecendo, foi ganhando corpo, foi ganhando regulamentação e foi ganhando conscientização interna. E hoje nós temos um setor, né, dentro de uma unidade do Poder Judiciário que cuida especificamente dessa questão. Então, já lá desde 2011, que isso foi o embrião, né? E o CNJ regulamentou a questão através da Resolução 401 de 2021. E nós, através da portaria aqui no Tribunal 10.091 de 2022, né? Então, regulamentamos especificamente toda essa área de atuação. Tudo isso está em consonância com a Lei 13.146 de 2015, que é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós estamos hoje suficientemente estruturados para promover da melhor forma possível essa política de inclusão, né? Ao longo do tempo, nós já fizemos mais de 138 iniciativas, entre palestras, lives, debates, nos mais variados temas de exclusão, nas mais variadas formas ou nas formas que
deficiência se apresenta, não é? Então, no plano mais recente, nós conseguimos a recepção e a consideração do teletrabalho, nos termos da Resolução 850. O prazo de 48 horas para o gestor se manifestar sobre requerimento de teletrabalho no sistema OLOS. Dispensa do aumento de produtividade aos servidores em teletrabalho, nos termos do capítulo 4º, destinado a servidores e magistrados com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como daqueles que tenham filhos ou dependentes legais na mesma situação. Então, a questão, ela transcende muitas vezes a pessoa do funcionário e chega à família, que é também muito importante no processo, né? Nós temos hoje no tribunal, e agora implementado, a questão de Libras, né? Que é o sistema de leitura de símbolos, né? Para isso, nós já estamos promovendo agora, vamos iniciar agora o 3º módulo de Libras. Aqui também tem um detalhe, porque nós temos dentro do sistema de Libras a questão referente à linguagem comum. Mas, em se tratando de poder judiciário, muitas vezes, nós necessitamos também da interpretação de Libras na linguagem técnica, jurídica. Então, nós estamos hoje capacitados também para isso. Nós temos funcionários especificamente, né, que regulamenta essa questão. E nós estamos promovendo o curso de Libras por módulos. Por quê? Porque nós queremos atingir com isso todo o judiciário do Estado de São Paulo. De tal sorte que cada comarca, cada unidade judiciária tenha um funcionário capacitado para atuar nesse segmento. Então, muitas vezes o juiz precisa, às vezes, ouvir uma testemunha, ouvir uma parte, ouvir alguém, e essa questão do intérprete de Libras, ela é fundamental. Então, é importante que tenha alguém na comarca, sobretudo naquelas comarcas que são mais distantes do interior, capacitado para essa função, né? Então, nós estamos exatamente, já foi providenciado isso. Nós temos já em fase de arrematação, e no prelo, como se costuma dizer, prestes a ser saído, não é? Um guia de acessibilidade, que é uma cartilha, não é? Que está em processo de revisão e de finalização, exatamente difundindo isso, difundindo quais são as necessidades, quais são as ferramentas disponíveis, porque é muito importante que a gente faça, mas é importante que se divulgue para que todos tenham conhecimento dessa política, dessa atuação, né? Para que ela possa ser usada de uma forma positiva e eficaz, né? A questão referente à live sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com rodas de conversa e debates. E agora, como eu disse, anunciando em primeiríssima mão, não é, a criação de acessibilidade, né, a deficientes visuais no nosso sistema digitalizado pelo leitor de tela denominado JAWS. É uma coisa tão inédita, sobretudo para nós, que até o TI nosso, o setor de informática, foi obrigado a se preparar, não é, para que pudesse transmitir de como isso deve ser usado e como isso deve ser implementado no tribunal. As previsões é que, no mais tardar até o final do ano, esse sistema já esteja em operação. No início ainda, como também é experimental, né, destinado mais ao público interno, mas isso também deve ser estendido para todos os usuários, como eu disse inicialmente. E também é importante, até para terminar, não quero mais cansá-los, eu já estou falando demais, né? Seria muito importante a gente ter, e a gente tem agora isso, um censo a respeito das pessoas que são portadoras, né, de alguma deficiência. Então, nós temos, são 10 magistrados que apresentam deficiência e 988 funcionários, segundo o nosso mais recente levantamento. Esse número, às vezes, ele varia um pouco, porque tem funcionário que aposenta, às vezes algum se afasta e sai da estatística, e com a nomeação de novos funcionários, esse número nunca ele é estável por muito tempo. Mas hoje, né, nós temos um mapeamento todo do Estado, nós sabemos qual a nossa necessidade, qual é o nosso público, a demanda desse público e a quantidade, que também é muito importante para que a gente possa formular, não é, eventos também eficientes. Então,
esse é um breve resumo apesar do alongamento da minha fala, com o perdão de todos, né, sobre a nossa questão de acessibilidade. Trabalhamos para promovermos e desenvolvermos a conscientização da importância disso, da existência dessa comissão, desse setor. Né? E, a partir do momento que nós tivermos uma conscientização, né, muita coisa vai se resolver muito mais facilmente, porque quando já se pensar em alguma coisa, já se pensa também no sentido inclusivo, quer dizer, que todos possam participar de todas as melhorias e todos os avanços que a gente tem conseguido, aí, principalmente tecnológicos. Então, eu espero que tenhamos, e tenho certeza disso, pela organização que foi feita, pelo planejamento do evento, um pleno êxito que atinja os nossos benefícios. E volto a palavra ao nosso cerimonialista, o Germano. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Irineu, pelas palavras. Eu esqueci de dar um recado na abertura. O senhor disse da tradução de Libras. A tradução de Libras de todas essas palestras estarão disponíveis depois na página da CAPES. Na página da CAPES também estará disponível esse guia que o doutor Irineu fez referência, para marcar então o lançamento dessa terceira edição da semana. Será lançado o guia de acessibilidade. Esse material é um compilado de informações legais e orientações gerais sobre o atendimento às pessoas com deficiência. Vai estar também daqui a pouquinho na página da CAPES. Antes de eu ler o currículo da nossa palestrante, anunciar a palavra dela, eu convido todos vocês a acompanharem um vídeo muito legal onde ela própria conta a história dela. Nós chegamos numa fono e eu lembro que ela falou assim: mãe, a tua filha tá surda, ela vai ter que usar aparelho pro resto da vida e é isso, ela nunca mais vai ouvir. Meu nome é Sheila, eu tenho 33 anos, eu sou enfermeira e eu sou uma surda que ouve. Eu sempre fui uma menina muito elétrica, que gostava de fazer tudo, skate, patinete, patins. E com 13 anos, infelizmente, eu tive uma meningite. E por conta da meningite eu acabei perdendo toda a minha audição, né? E a gente começou a passar em otorrino, pós-otorrino, e ninguém dava uma alternativa. Ela ficou surda e ela vai usar aparelho e acabou. Só que por mais forte que fosse o aparelho, por conta do meu tipo e do meu grau de surdez, o meu reconhecimento de fala era muito baixo. O meu pai me chamou e falou assim: você acredita em mim? Daí eu fiz cabeça baixa, eu falei assim: eu acredito. Ele falou assim: eu não sei onde, eu não sei quando, mas eu te prometo que você vai voltar a escutar. Eu vou encontrar uma coisa para você. Você acredita? Daí eu chorei e falei assim: eu acredito. E aí a gente começou, depois de ter ido em vários otorrinos na cidade, ninguém falou nada. Aí foi que a gente foi para Bahia, fomos para Salvador, Feira de Santana. E pela primeira vez, o médico falou do implante pra gente. Fizemos o implante no dia 17 de setembro de 99 e um mês depois a gente voltou para ativar. A fono, ela falou assim: Sheila, tu sabe que a probabilidade de você ouvir é muito pequena, né? Provavelmente você vai sentir só umas vibraçõezinhas hoje. Aí ela ligou. Minha reação nas duas vezes foi ficar assim, tipo, parada. Como se não tivesse tido nenhuma reação, porque eu tava ouvindo tudo. E aí eu lembro que ela falou: agora você vai dar uma voltinha lá fora para ver como é que tá o som, escutar os passarinhos, escutar o ambiente, ver se não tá incomodando muito. Depois tu volta aqui pra gente conversar. Na hora que eu voltei, eu encontrei o meu cirurgião, né? Ele chegou e falou assim: e aí, menina, ligou o aparelho? Eu falei assim: liguei. Daí ele falou assim: e o que você tá ouvindo? Eu fiz assim, tudo. Ele falou assim: é impossível. Aí ele olhou pra minha mãe, a minha mãe falou assim: mãe? Aí a minha mãe falou assim: é verdade, doutor. E aí foi quando ele me perguntou: Sheila, como que é o som do implante?
Daí eu falei, é igual ao som do Pato Donald. Sabe aquela história do som do Pato Donald? Foi daí que surgiu, que todo mundo fala, como é que é o som do implante? É igual ao do Pato Donald. Mas depois ela vai ficando super natural, né? Vai dando assim umas 3 semanas, já comecei a identificar, esse é o som de um cachorro, esse é o som disso. A voz, não, essa é a voz da minha mãe, do meu pai. E aí foi. Hoje em dia eu escuto, a minha sensação era como se fosse do jeito que eu escutava antes de ter ficado surda. A melhor sensação que eu tive depois de pôr o segundo implante foi música. Eu não sei explicar. Parece que a música entra assim, dentro do corpo, assim, no sangue, sabe? Parece que você sente a música. Se eu soubesse que eu ia ter tanto ganho depois do segundo implante, eu tinha feito tão antes. Eu demorei 10 anos para fazer. Uma coisa interessante é que as pessoas perguntam, mas o som é igual ao natural? Eu falo assim, olha, o som que eu ouço, eu amo. Eu não entendo todas as letras, eu não entendo tudo com perfeição, mas eu gosto do som que eu escuto. Vai depender da tua expectativa. Conversa em grupo, música, palestra em auditório, teatro, mudou muito. Na hora que pergunta, eu falei assim, não pense, se eu tivesse 3 ouvidos, eu teria 3 implantes. Muito legal! Valeu! Essa foi muito melhor do que a apresentação que eu vou fazer agora da Sheila. Né? Sheila de Souza Vieira, enfermeira, fonoaudióloga, integrante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela é mestre em enfermagem e doutora em distúrbios da comunicação humana, fonoaudiologia. Surda e usuária de implante coclear desde os 13 anos. Vai falar com a gente hoje sobre o tema inclusão, responsabilidade compartilhada. Sheila, a palavra é toda sua. Boa tarde, Germano. Boa tarde, doutor Irineu, doutor Fernando e todos que estão assistindo. Eu quero agradecer esse convite, né? Uma honra poder estar aqui na palestra de abertura da nossa 3ª semana de acessibilidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, compartilhando um pouco da minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, dentro do judiciário nesses últimos 11 anos. Eu agradeço a presidência e a CAPES pelo convite e espero que a minha experiência, de algum modo, né, ajude na contribuição, assim, tanto pessoal quanto institucional, na inclusão, tá bom? Bom, eu passei um pouquinho da minha história naquele vídeo. Aquele vídeo, ele faz parte de um projeto maior, chamado Surdos que Ouvem, né, que foi idealizado pela Paula Piper. Ela é uma ativista muito importante, referência aqui no Brasil nessa área da surdez, e ela ganhou um prêmio no Facebook sobre a maior comunidade de impacto, né, de 2019 do Facebook, em relação à participação efetiva da comunidade surda do Brasil, né, num grupo onde eles trocavam experiências sobre perda auditiva. E junto com minha história, existem mais 7 personagens, né, foram 8 personagens. A Benedita Zerbini Cazé, a filha da Regina Cazé, também é uma das personagens, e a gente pôde, através desses personagens, dessas histórias, mostrar um pouquinho, numa campanha nacional, sobre as tecnologias auditivas que a gente tem hoje disponível aqui no Brasil e no mundo, para os diferentes tipos e graus de surdez. E essa campanha, ela teve uma repercussão muito boa, e tem ajudado a muitas pessoas que não têm o acesso, né, à informação. E quando a gente pensa em inclusão, eu acho que a porta de entrada para a inclusão é a informação, para que mais pessoas possam conhecer o que a gente tem hoje disponível, né? Acho que no cenário nacional e mundial, a gente, quando fala em surdez, a gente está vivendo uma era muito favorável, né? Em pensar que algumas décadas atrás, não existiam implantes cocleares, os aparelhos auditivos eles eram muito mais limitados, e hoje a gente tem todo esse recurso auditivo tecnológico para reabilitar, né? Então, eu perdi a audição com 13 anos, devido a uma meningite meningocócica. Aqui tem uma foto minha com os meus irmãos.
E até os 13 anos eu sempre tive, né, uma infância normal na escola, participava na igreja, cantava, tocava piano. E, infelizmente, a meningite, né, acabou me privando da audição, eu perdi totalmente. Depois de vários diagnósticos errados, eu passei em 6 médicos num período de 11 dias, e foram feitos diagnósticos de gripe, dengue, rubéola, que mais? Otite, né, que eu comecei a escutar baixo, e infelizmente eu acabei perdendo a minha audição. Mas graças a Deus aí, né, aos meus pais também que foram atrás para tentar conseguir alguma coisa para mim, nós conseguimos fazer um implante coclear aqui no dia 17 de setembro, no Hospital de Anomalias Crâniofaciais da USP em Bauru, o Centrinho. E eu pude, um mês depois que fiz a cirurgia, retornar a escutar, né? Eu contei no vídeo um pouco como que foi essa volta ao mundo dos sons. Naquela época, o implante coclear, ele ainda era um protocolo de pesquisa. Ele não era nem ainda um procedimento do SUS, né? Poucos meses depois que eu fiz, ele se tornou. E quando eu fiz o segundo implante, que foi o que eu falei no vídeo que eu fiz 10 anos depois, naquela época também nós não tínhamos no SUS o direito de fazer um implante bilateral. Por uma questão limitadora econômica, né? Se eu desse 2 implantes para uma pessoa, uma outra ia ficar sem ouvir, ela é uma tecnologia muito cara. Mas depois ela passou também a ser contemplada pelo SUS, e hoje o implante ele também está disponível nos planos de saúde, né? Atualmente eu estou trabalhando no Natijus, aqui no tribunal, e às vezes a gente pega alguns processos aí solicitando aparelhos auditivos, implantes cocleares, e os magistrados aí, sempre que possível, né, dentro da legislação, dando favorável a uma tecnologia que é muito importante para reabilitar não só a audição da pessoa, né? Eu acho que quando a gente ouve, a gente não só não é para escutar, né? Mas ouvir poder ouvir te liberta de uma maneira que te dá independência, que te dá autonomia, que consegue fazer você estudar, você ter um trabalho, você ter uma família, você ser independente. Então, quando a gente fala, pensa em ouvir, não é meramente detectar ou reconhecer sons, né? É realmente resgatar a vida de volta. É você poder manter suas relações diárias, profissionais, de uma maneira que você seja, né, mais não vou falar que é eficiente, porque tem muitas pessoas que não escutam e que não usam implante, utilizam a linguagem, né, de sinais, por exemplo, a Libras, mas que para uma pessoa que, como eu, sempre, né, foi acostumada a ouvir, emergida no mundo dos sons, me faltava alguma coisa, né? E eu pude receber de volta. Antigamente, ó, era bem diferente do modelo que eu uso hoje. Eu usava, acho que vocês conseguem ver aqui no mouse, uma caixinha presa na cintura, né? Onde eram 2 pilhas, daquelas pilhas AAs grandes, sempre com um cintinho, vinha um fio atrás das costas e um aparelhinho aqui atrás do cabelo, né? E essa tecnologia, como eu vou mostrar, ela foi evoluindo. O implante coclear, muitas pessoas não conhecem, eu vou falar rapidamente sobre isso, até para vocês se contextualizarem um pouquinho. Ele é formado por uma parte interna, que é o implante coclear, é um chip, que nessa foto vocês conseguem ver aqui, ó, dentro da minha cabeça, né? Por isso que a gente fala, é um ouvido biônico, realmente. Eu escuto, a minha audição hoje é totalmente artificial, né? Então, aqui tem um chip que é uma cirurgia relativamente simples, que é colocado um chip sob a pele embaixo, né? E ele tem a função de transformar os estímulos que vêm elétricos, né, o som em estímulo elétrico, para que o nervo auditivo ele capte esse som e mande para o cérebro. E assim a gente escuta. O que aconteceu comigo? A minha, igual vocês que escutam, o som entra pelo meu pavilhão auditivo, vai pelo canal auditivo, passa pelo tímpano, que é aquela membraninha que a gente tem, né, que separa o ouvido externo, o ouvido interno, chega lá dentro, vibra pelos 3 ossinhos que a gente tem, só que quando essa vibração ela chega na minha cóclea, as células que viviam ali e que eram responsáveis por gerar este estímulo elétrico, elas morreram por conta da meningite.
né? Então, o implante, ele capta, acho que aqui, eu não sei quanto da apresentação, né? Mas eu estou usando ele agora, ele capta esse som externo, ele faz todo esse processamento e ele já manda direto lá na cóclea em forma de sinais elétricos. E aí o nervo auditivo capta isso e é assim que eu escuto. Aqui, em o ano passado, então em 2010, 99 eu fiz o primeiro, em 2010 eu fiz o segundo, e em 2021, o ano passado, infelizmente, um dos meus chips, que era a minha melhor audição, ele parou de funcionar, né? Espera-se que o implante ele dure uma vida inteira, ou dure muito tempo, mas como qualquer componente, né, tecnológico, um dia ele pode apresentar uma falha. E o ano passado ele falhou, eu fiquei um período sem ouvir, fui readaptada dentro do tribunal para exercer melhor minhas funções e estou em processo de reabilitação ao longo desse último ano. Então, tá aqui, ok? E agora, em 2023, faz um ano que eu voltei a escutar mais uma vez. O som, ele ainda tá baixinho, ele é um som ainda um pouco distorcido, é meio robótico, mas eu já estou conseguindo entender, né? Até que bastante coisa, tá? Então, aqui tem uma foto para vocês verem, né? Então, existem uns modelos, aqui a gente vê um modelo retrococlear, que é igual dessa menininha aqui, porque fica atrás da orelha. E aqui eu estou usando um modelo de peça única, que o som é o mesmo, mas ele tem um design diferente, ele permite que fique com a orelha um pouco mais livre, né? Existem 4 marcas de implante no mundo. Esse aqui é o chip interno que a gente coloca, né, sob a pele. E todas elas, independente da marca, elas têm possibilitado pessoas como eu a poderem ouvir melhor, né? Eu sou enfermeira há 15 anos, sendo que desses 15 são quase 12 aqui no Tribunal de Justiça. Mas eu também sou fonoaudióloga, né? Então, metade do dia é fono, metade do dia é enfermeira, e eu tenho tido muito, assim, o prazer e a alegria de trabalhar com pessoas que também perderam a audição e que estão nesse processo de tomada de decisão para cirurgia, para fazer um implante, ou para usar um aparelho auditivo, né, e poder recuperar as habilidades auditivas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a inclusão como uma responsabilidade compartilhada, né? Inclusão, de quem que é a responsabilidade? Eu acho que por muito tempo nós temos lutado, né, enquanto pessoas com deficiência, para que a gente tenha acesso igualitário, assim como as outras pessoas, né, aos bens, aos direitos, aos serviços, né, essa equidade no trabalho, no aprendizado, no meio acadêmico, social. Isso é muito importante, né? Então, o que tem sido feito para a inclusão da pessoa com deficiência nas últimas décadas? Várias coisas. A gente tem tido vários avanços, não só assim falando a nível, né, mundial, a nível de políticas nacionais, como a gente viu também agora o doutor Irineu citando várias iniciativas que aqui na nossa instituição do judiciário a gente também tem sido contemplado, né? Essa semana que a gente está tendo agora é a terceira, e espero que seja a terceira de muitas aí que vão vir, ela é muito importante, porque com ela a gente troca experiências, a gente aprende coisas novas, a gente propaga informação, e a informação e o conhecimento, como eu falei, é a porta de entrada, né, para a inclusão. Então, desde lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, em 1948, a Constituição Federal também, que traz, né, essa questão dos direitos, que todos somos iguais. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que aconteceu em 2007, né? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aí, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. E às vezes eu me pergunto assim, né? Poxa, quantas leis mais será que a gente vai precisar criar, né? Para garantir a inclusão, para ter acessibilidade. Como que eu posso garantir, já que leis existem, a gente tem muitas leis, né, relacionadas ao acesso ao mercado de trabalho, leis de cotas, leis que dão na prática para crianças, por exemplo, ter direito a um intérprete de Libras na escola, ter direito a um professor auxiliar para aquelas crianças que usam aparelhos auditivos e são oralizadas, um professor de apoio, né? Nós temos as leis também relacionadas às cotas para os
concursos públicos, entradas em universidades. Então, a gente vê um avanço, né, positivo nesse sentido. Agora, a segunda pergunta é, né, a terceira, como que eu posso garantir que essas leis elas sejam efetivamente cumpridas, né? Através da fiscalização, através de medidas judiciais, que é o que a gente faz aqui enquanto judiciário, né? Através da cobrança, né? Nós, enquanto pessoas com deficiência, enquanto sociedade, temos um papel de cobrar, né, para que isso seja realmente uma realidade, né? E aí a gente pergunta, será que a criminalização dos comportamentos, né, e dos indivíduos é a única solução? Será que realmente é só fazer leis, fiscalizar leis e está tudo resolvido? O que mais que pode ser feito, né? Nós, enquanto sociedade, enquanto instituição, no caso aqui, Tribunal de Justiça, os gestores, né, que estão aí liderando várias equipes, o que a gente tem feito para a inclusão das pessoas nos nossos ambientes de trabalho, né? Em casa, no caso, para quem tem uma pessoa com deficiência na família, ou alguém desconhecido em determinadas situações, quais são as ações proativas, as iniciativas, né? O quanto que a gente se preocupa, de fato, com isso, né? Então, acho que várias ações pensando assim, numa conjuntura mais ampla, elas podem ser feitas, e elas têm sido feitas. Então, políticas e ações direcionadas à pessoa com deficiência, espaços de discussão, como que a gente está tendo aqui hoje, né, e durante toda a semana, para discutir, né, como que a gente pode otimizar e melhorar, né, a inclusão da pessoa com deficiência. Estratégias, ações, né, em relação para que gerem informação e conscientização da população, né, a vinculação, divulgação em meios de mídias, televisão, rádio, né, personagens em seriados, novelas, né, que façam com que aproximem essa realidade que nós, não só nós surdos, né? Eu falo eu enquanto pessoa com deficiência com surdez, mas todas as deficiências, né? Essa empatia, essa proximidade que faz com que as pessoas também, né, comecem a lidar com isso com modo mais natural. Eu acho que, assim, a informação e o conhecimento, e essa proximidade, aí tem o caso também dessas escolas, né, o estudo das escolas regulares, onde a gente teve recentemente grande discussão sobre deixar crianças apenas em escolas especiais, ou eu deixo as crianças em escolas regulares de ensino com as outras, né? A inclusão, ela tem que ser vista que ela é benéfica não só para a pessoa com deficiência, mas ela é muito benéfica para todos os outros atores que estão ali envolvidos. Eles fazem as pessoas que não têm uma deficiência também, né, desenvolver outras coisas, criar possibilidades, trabalhar modos de adaptar, que na realidade, no fim das contas, vai beneficiar todo mundo. Então, por exemplo, como foi uma das iniciativas que o tribunal teve, como o doutor Irineu citou, a colocação de legendas no Teams. Né? Durante esses 2 anos de pandemia, nós temos diversas lives aí, vários materiais, e assim, as legendas vinham depois, os conteúdos, eles eram legendados, mas no início, as lives, elas não eram legendadas instantaneamente, né? E aí eu levei essa preocupação para a Comissão de Acessibilidade, e falei sobre a importância, que eu não queria apenas assistir depois, mas eu queria estar assistindo e eu queria estar ali no chat com vocês, participando, perguntando, né? Porque eu acho que isso, a gente já estava em casa, todo mundo isolado. E aí, você depois assistia a live sozinho? Não, pelo menos aquele contato no chat já fazia que a gente se sentia um pouco mais próximo, né? Então, acho que isso é muito importante. Agora, muito a gente cobra, enquanto pessoas com deficiência, da sociedade, né? A gente, durante muitos anos, a gente tem tido, e com razão, né? Porque estava em falta, essa cobrança do outro, não tem isso, não faz isso, não tem inclusão, não tem inclusão. Mas, enquanto pessoa com deficiência, como que a gente pode participar ativamente desse processo de inclusão e não exclusão, né? O que nós, deficientes, temos feito para ajudar nesse processo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que conhecer são os direitos. Quais são os direitos que eu tenho enquanto pessoa com deficiência? Qual que é a legislação nacional a respeito sobre isso? Inclusive, durante essa semana,
a gente já deu espiada assim na programação, acho que vocês viram também, a gente vai ter algumas palestras falando. É uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais dos nossos direitos, porque se a gente conhece, a gente tem como cobrar, a gente tem como fiscalizar, né, e colocar aquilo em prática. Segundo, troca de experiências entre os pares. No tribunal, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, da acessibilidade, onde tem várias pessoas com diversas deficiências, não só deficiências, mas pessoas que têm, pais que têm filhos dependentes com deficiência, ou alguma outra condição especial que, né, carece de uma necessidade maior, né? E é importante também verbalizar as nossas necessidades. O que acontece é que acho que muitas vezes a gente acaba exercendo, a gente acaba se colocando numa posição um pouco mais passiva, sendo que a gente poderia ser um pouco mais proativo. Antes de eu ficar surda, eu nunca tinha tido contato com uma pessoa surda na vida. Na minha família, e olha que é uma família só do lado do meu pai, são 10 irmãos. Da minha mãe, 7 irmãos. Eu tenho 40 primas de primeiro grau. Ninguém mais tem deficiência. Quando a surdez entrou na minha família, ela veio e ela virou minha vida ao avesso, ela virou a vida da minha família ao avesso. E a gente não conhecia nada, né? E hoje o que a gente conhece, o que a gente sabe, é por conta do contato que a gente teve. A surdez precisou entrar dentro da nossa família para a gente aprender a lidar como é, né? E hoje a gente acaba atuando também com um processo de multiplicação desse conhecimento para outras pessoas. Então, a gente precisa verbalizar. Quando eu falo verbalizar, por exemplo, eu tenho uma deficiência auditiva, né? Mas vocês olhando para mim hoje aqui, falam, nossa, ela fala tão bem, às vezes nem vê o aparelho, ela é bonita, ela tem estudo, tem vários cursos, é mesmo deficiente eu sou? Eu tenho uma surdez profunda, se eu tirar os implantes eu não escuto absolutamente nada, se eu estou dormindo eu não escuto nada, aí envolve essa questão da segurança à noite, né? Se eu vou tomar banho, eu tiro o implante também, eu não escuto. E apesar de escutar bem, tem situações como situações de ruído, situações em reuniões de equipe que tem múltiplos falantes, é um limitador, porque eu não consigo acompanhar 100%, né, da conversa, eu sempre perco um pouquinho da informação, né? Tem essas outras limitações, a surdez ainda continua presente na minha vida. E em toda a minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, eu sempre tive, assim, pessoalmente, eu acho que meus pais sempre trabalharam muito isso comigo, de verbalizar, né, as pessoas, aos coordenadores, no caso da faculdade, aos colegas, né, aos meus superiores, quando eu sempre entrava no mercado de trabalho, já fui enfermeira da Assembleia Legislativa, da Rede Sara Kubitschek, do Hospital Mário Gatti em Campinas, e cada vez que eu entro num serviço, a primeira coisa que eu faço é o quê? É conversar com o meu gestor. Olha, eu tenho uma deficiência auditiva, né? As coisas dentro da minha atuação profissional que eu não consigo fazer são essas, essas e essas. Eu vou precisar de ajuda nesse sentido. E eu coloco aquilo. Isso daí, sabe, quando você coloca, não é no sentido de você despertar pena ou despertar facilidades, vantagens. Não, pelo contrário. É uma oportunidade que você tem de falar o que você consegue fazer, pensar junto com os seus gestores o que você pode adaptar, né, para que esse serviço seja otimizado. Então, falar sobre a sua deficiência, ela é libertadora, tá? Ela age no sentido de divulgar informação, de gerar conscientização, e ela é inovadora e criativa, porque a partir da dificuldade é que a gente consegue pensar novas maneiras de fazer aquela atribuição, aquela função daquele cargo, tá bom? E a questão aqui, ó, a participação na formulação de políticas, né, públicas, nas ações, nos movimentos sociais, e quando nada disso funciona, quando é necessário, fazer essa cobrança. Cobrar, você conscientiza, orienta, você cobra, não deu certo, notifica, e aí você faz denúncia ou entra por vias judiciais, tá bom? Então, eu queria fazer essa pergunta, né, para vocês. Eu queria que cada um que tem uma deficiência aí agora se perguntasse o que eu, Sheila, o que eu, Maria, João, o que eu tenho feito para participar da minha inclusão, né?
Agora, eu quero que você, que não tem uma deficiência, mas você que tem um colega, você que tem um servidor, um funcionário que tem uma deficiência, você já se perguntou o que tenho feito, né, no meu dia a dia de trabalho para ajudar esse colega, para otimizar o rendimento dele? Poxa, já conversei alguma vez sobre isso, né? Como que eu posso? Então, acho que são duas coisas. Tanto a pessoa que não tem deficiência, ela pode perguntar, eu acho que a melhor maneira de você fazer é você não sabe mesmo. Eu também não sei lidar com várias deficiências. Eu pergunto, como eu posso te ajudar? Né? Ou quais dificuldades, quais desafios você tem tido aqui no serviço de trabalho? E a partir disso, pensar, né, conjuntamente sobre o que fazer. Então, falando da minha experiência, acho que a gente precisa ser um agente ativo no processo de transformação social e na desconstrução da exclusão, né? É muito importante. Acho que é cobrar do outro, a gente precisa cobrar do tribunal, a gente precisa cobrar da sociedade, a gente precisa cobrar dos líderes, mas a gente também precisa pensar, e eu? O que eu estou fazendo? Né? O que eu posso fazer para viabilizar isso? Então, colocando isso mais na prática, eu vou contextualizar, por exemplo, eu enquanto enfermeira no tribunal. Quais são as limitações que eu tenho enquanto enfermeira judiciária num ambulatório atendendo na área clínica? Eu tenho dificuldade para auscultar, usar o esteto, né, para fazer uma ausculta cardíaca, pulmonar, no intestino, que faz parte do exame físico. É uma limitação que eu tenho. Eu não consigo auscultar, tá? Eu uso o esteto mais para quê? Também para aferir pressão. Eu não consigo aferir pressão do jeito convencional usando o esteto, usando o esfigmomanômetro manual, porque eu preciso escutar e eu não uso o esteto. Outra dificuldade que eu tenho, às vezes, de atender um telefone, né? Antigamente até tinha mais, porque os telefones eram muito baixinhos e eu não conseguia ouvir. Sempre precisava pedir para alguém da recepção ouvir para mim quando algum paciente queria falar, né? Sobre ou fazer alguma pergunta. Ou então, quando eu não consigo, uma pessoa que é obesa, por exemplo, hoje o tribunal ele providenciou, né, para mim na época, um esfigmomanômetro digital. Então, eu vejo a pressão dos funcionários com aquele aparelhinho digital que quem já foi nos ambulatórios do tribunal já deve ter usado, né? Mas aí eu tinha outro desafio. Poxa, nós temos hoje um esfigmomanômetro, mas a gente não tem um manguito para pessoa obesa. Não conseguia ver, né? A minha chefe fez o quê? Então, tem ambulatórios que eu tenho um técnico de auxiliar junto com outro enfermeiro, porque se é um ambulatório maior. Então, eu vou te lotar naquele determinado setor, porque você sempre vai ter uma pessoa para te ajudar no telefone e quando for nessas determinadas situações, né? Então, ao longo da minha trajetória no tribunal, eu fui sendo realocada em alguns outros ambulatórios, com algumas outras equipes, para otimizar esse trabalho. E a gente, enquanto pessoa com deficiência, a gente precisa estar aberto também a essas mudanças, né? Mudanças nas atividades, mudanças na equipe, mudanças nos locais de atuação, porque isso vai ser favorável tanto para a gente quanto para a instituição. A gente tem que ter essa flexibilidade. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem hoje aí é: sou escrevente, sou assistente, sou do serviço social, né? Sou um juiz, sou um desembargador. Tenho uma deficiência. Quais são as dificuldades os desafios que eu tenho hoje para exercer melhor a minha função laboral, né? Escreve isso, tá? O que pode ser feito para trabalhar esses aspectos? Como é que as pessoas, né, e a instituição em si, elas podem me ajudar, né? Quais são os recursos disponíveis? Às vezes a gente fica esperando que as pessoas descubram algo para a gente que mude, mas a gente não traz soluções, a gente não traz possibilidades, a gente não traz recursos. Então, os mais interessados nesse processo de incluir somos nós. A gente tem que estar atento, lembra sobre as tecnologias que surgem, né? As coisas que facilitam os processos e trazer isso. Hoje a gente tem, né, muito favorável essa comissão de acessibilidade dentro do Tribunal de Justiça. A gente tem um setor de acessibilidade,
né, no Tribunal de Justiça é um ganho muito grande, que são pessoas que estão focadas para trabalhar junto e pensar juntos modos de como nos ajudar. Então, se você tem isso, manda um e-mail para a comissão de acessibilidade do tribunal. Então, conversa com o teu chefe, fala como que você, ideias que você tenha sobre como te ajudar a trabalhar melhor. E se você não tem, fala suas dificuldades e tenta sentar junto para ver o que pode ser feito, né? As tecnologias assistivas, hoje nós temos diversas tecnologias assistivas, né, que facilitam a atuação da pessoa com deficiência, tá? Durante essa semana também na programação, vocês podem olhar lá, tem uma palestra que é só sobre tecnologias assistivas. Eu convido vocês para estarem assistindo, para ver o que tem de novo, né? E se vocês descobrirem algo a mais que possa ser utilizado aqui no tribunal, que vocês apresentem para a gente também, tá? E aí a gente vai pensar, então, o quarto, tá bom. Diante de tudo isso, fiz, né? Mas eu não consigo fazer. É possível adaptar? Vamos pensar junto. Se for, a gente vai fazer. Mas tem momentos que não dá para adaptar. Eu não consigo adaptar a questão do esteto. Qual que é a minha alternativa? Né? Ou essa é a minha limitação. Eu preciso da ajuda de um colega. Então, toda vez que tem alguma coisa que eu preciso que seja realmente o paciente que seja escutado. No tribunal isso facilita muito, porque eu sempre tenho um médico comigo no ambulatório. Então, eles fazem essa escuta. Quando tem algum problema, a pressão não está aferindo direito, eu peço também para o colega, e eles vão lá, eles aferem a pressão para mim, a gente acaba trabalhando em equipe, né? E tem horas que você realmente tem limitações, e a gente precisa aprender, às vezes, a aceitar as limitações naquele momento. Talvez sejam limitações temporárias, tá? Talvez sejam limitações permanentes. No momento, a gente não tem o que fazer. E é hora da gente relaxar e falar, olha, isso eu não posso. Mas todas essas outras coisas eu consigo fazer. Então, foca nessas coisas, seja positiva, tá? Que eu acho que isso ajuda muito a exercer o seu trabalho bem. Atualmente, eu não estou mais no ambulatório. Eu tô lotada, depois que eu perdi a audição da minha melhor orelha, estava bem difícil compreender, foi bem no meio da pandemia, né? Então, eu estava sem escutar da minha melhor orelha, todo mundo usando máscaras, os colegas, né, lá no ambulatório, além de usar máscara, usando o Face, eu não conseguia ouvir, não conseguia acompanhar. Ou chegava um paciente, um magistrado que fala mais baixinho, é um problema de saúde, né? Ninguém vai sair gritando sobre o problema de saúde que tem. Então, eu conversei com a minha chefe, falei assim, olha, eu tô com muita dificuldade de compreender a fala no ambulatório, tá bem difícil. Eu fico com medo de entender alguma coisa errada. No início, a gente tentou pegar, né, a prescrição sempre impressa para eu ter uma prescrição ao invés de ser uma prescrição. Apesar de ter, às vezes a gente faz uma coisa mais rápida, já faz isso, já estou imprimindo a prescrição e vou levar. Nesse contexto, não. Imprime sempre a prescrição, checa lá online para fazer, né? Mas mesmo assim tinha aquilo. Então, nós conversamos e o tribunal, assim, durante esses 12 anos, eles realmente, todas as necessidades que eu tenho tido, que eu vou apresentando, eu tenho tido muito apoio. Não só para adaptar e exercer minhas funções de uma maneira mais proveitosa, assim como para continuar estudando, me informando, né? Foi no tribunal que eu fiz o mestrado, que eu fiz o doutorado, e agora o ano passado eu terminei e fiz a faculdade de fonoaudiologia. Então, eu sempre tenho tido esse apoio, tanto para crescer academicamente, me profissionalizar mais, né? Quanto para exercer melhor minha função ali dentro. E vocês podem ter também, né? Vocês podem trazer isso para a gente trabalhar juntos. Hoje no Natijus, eu estou no Natijus, né? Lá núcleo de apoio, na elaboração de notas técnicas para os processos que envolvem tecnologias na área da saúde. Então, durante esse período que eu não estava ouvindo bem, que eu estou fazendo ainda esse tratamento, a reabilitação, as terapias, né? Eu estou nesse setor, onde eu dependo muito menos da comunicação. É tudo muito WhatsApp, Teams e computador, né? É uma fase que eu estou tendo. A outra coisa que eu falei também, antes de ficar no Natijus, eu tive um período que eu fui lotada no teleatendimento. Então, pode ser que eu já tenha atendido alguns de vocês aqui que estão assistindo hoje, né, como enfermeira lá no teleatendimento. Então, eu conseguia atender a pessoa pelo Teams, eu podia ler o lábio dela quando eu estava fazendo aquele atendimento. No final do ano passado, quando eles colocaram a legenda, eu também podia acompanhar a conversa com a legenda. E eu também conseguiria conectar
o meu cabo de conexão direta no meu computador e, com isso, levar o som direto aqui para o meu implante para que eu conseguisse ouvir num volume mais alto. Então, isso otimizou muito o meu trabalho, muito mais do que num ambiente físico para aquele momento, tá? Então, a gente sempre vai ter uma deficiência e durante a vida a gente vai lidar com diferentes situações e que vão precisar ser adaptadas, nós vamos precisar ser flexíveis e nós, assim, precisamos participar ativamente do nosso processo de inclusão. A gente tem que cobrar a sociedade, sim, a instituição, mas eu quero fazer um convite, né, para vocês hoje aqui, que estão me assistindo essa semana de acessibilidade, é que vocês participem desse processo de inclusão de vocês, do colegas, tá? Eu quero fazer um convite para os gestores, para os outros colegas de equipe que estão aqui, né? Se interessem mais sobre isso. Nós temos um potencial incrível que precisa ser, né, otimizado, que precisa ser muito bem aproveitado e que vai ser tanto bom para a gente, né, ser valorizado, ser reconhecido e, né, se sentir competente, capaz para exercer nossas funções ao máximo, quanto para o serviço. Quando a gente trabalhar junto ali os esforços para a inclusão, quando essa inclusão ela realmente for compartilhada, né? Minha e sua, nossa e deles. É assim que eu penso a inclusão. A inclusão ela deve ser uma responsabilidade compartilhada. Minha e sua, nossa, enquanto pessoas com deficiência, e deles. Então, que durante essa semana a gente possa aproveitar bastante aí, né, as palestras que vão vir para adquirir conhecimentos, que nos grupos lá do WhatsApp a gente possa trocar mais experiências, que a gente possa levar nossas pautas, nossas sugestões, né, aí para CAPES, para a comissão, para a presidência, para que juntos a gente possa fazer um tribunal mais acessível, um tribunal mais inclusivo, né? E que a gente consiga fazer um trabalho melhor aí no judiciário, tá bom? Essas aí são algumas fotos de algumas atividades que eu tenho participado pessoalmente, né, como fono. E como pessoa com deficiência, eu acabo trabalhando bastante nessa área de motivação, de pessoas que são surdas, no incentivo ao uso das tecnologias auditivas, porque no Brasil nós ainda temos muito estigma relacionado ao uso do aparelho, muita vergonha, né? Muito conhecimento errado, muitos mitos, que ainda tem impedido a pessoas, né, a ter o acesso a essas tecnologias. Hoje no tribunal, além de mim implantada, tem mais uma assistente social que usa implante coclear. A gente tem um desembargador também, que usa um desimplante coclear. Ele passou vários anos sem ouvir, acabou indo lá num ambulatório comigo, um colega encaminhou, e, assim, logo em seguida ele decidiu por fazer o implante, ele está evoluindo muito bem, né? Temos outros colegas que estão assistindo aqui, que estão em contato, encaminhando para esse processo de avaliação para poder voltar a escutar. Eu me coloco à disposição, tá ok? Para ajudar, caso você tenha uma perda auditiva, caso você tenha algum familiar que tenha uma perda auditiva e você está precisando de informação, direcionamento, vocês podem me mandar um e-mail, aí está meu e-mail institucional. E aqui também está o meu Instagram, é o Shining Biônica. Eu acabo utilizando a mídia social mais com essa função, né, de ajudar famílias e pessoas com deficiência auditiva a enfrentarem a surdez de uma maneira mais positiva, tá? Eu agradeço mais uma vez aí o convite da CAPES, né, a Patrícia em especial, a presidência do tribunal por essa oportunidade, essa honra, né, uma responsabilidade compartilhada de abrir a semana de acessibilidade, tá? E aos meus colegas aí do dia de hoje da mesa, que foi o doutor Irineu e o Fernando, e o Germano aí, que me introduziu com maestria, né, Germano? Obrigado. Você que deu a palestra inteira com maestria aqui. Eu não. Você foi a estrela da tarde da semana de acessibilidade. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu encerro aqui a minha palestra, tá? Me coloco à disposição e faço convite para que a gente participe essa semana de todas as palestras, né? Que elas estão, assim, muito interessantes. É isso aí.
Obrigado, Sheila. Eu reforço, então, a todos vocês que nos acompanharam nessa abertura da Semana de Acessibilidade, o convite da Sheila para que estejam conosco durante a semana toda. Eu relembro aqui, sempre às 3 da tarde, exceto quinta-feira. Quinta-feira será às 11 da manhã. Então, amanhã, por exemplo, às 3 da tarde, 2 temas de palestras: tecnologia assistiva e transtorno do espectro autista, orientações para boa convivência e possibilidades terapêuticas. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que nos acompanharam hoje. Amanhã estamos aqui às 3 horas da tarde. Obrigado, boa tarde, até amanhã. Valeu.